Meus irmãos, o Evangelho deste domingo vai trazer a obra-prima do Evangelho de Mateus, o início do Sermão da Montanha. Começa dizendo que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se, e os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Aparece aqui o elemento o monte, não diz o nome, mas na literatura rabínica, sempre que falar o monte sem nome, ele está falando do monte Sinai ou Horebe, no qual Deus outorgou o decálogo, a lei para Moisés. E ele não coloca nome porque ele está fazendo uso simbólico do monte Sinai. Não sabemos com certeza em que monte Jesus subiu. Pode ser um pequeno morrinho, mas esteja atento porque é importante você saber que ele está trazendo em cena o texto do Êxodo, que é quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Veja que Jesus tem a multidão, está Jesus e os discípulos estão próximos. É uma espécie de uma organização, assim, uma assembleia litúrgica. Claro que ele está falando da nova sociedade, que é a igreja. Recordemos, Moisés, ele recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Ele era o servo de Deus. Mas a lei, ela foi uma furada total, porque ela tinha uma finalidade, fazer o homem feliz. Por quê? O povo tinha saído do Egito, da terra da escravidão, mas a liberdade é muito complicada, não é somente saindo do Egito. Ser livre é ser plenamente feliz. Pois é, Deus deu os 10 mandamentos para que o homem fosse feliz. Só que eles acabaram não dando certo porque a lei é sempre algo exterior ao homem, que o homem acaba não cumprindo. E a lei tem um problema mais sério, ainda que a lei não serve para salvar, mas ela é para condenar, porque nós seremos julgados por ela. E Jesus, então, se torna o novo Moisés, e ele vai não receber a lei, mas as bem-aventuranças, que tem essa grande diferença, porque Jesus não é servo de Deus como Moisés, que recebe os mandamentos, que vai orientar o povo no que servir a Deus. Ele é o Filho de Deus, então ele vai nos dar as diretrizes para que nós nos tornemos também filhos de Deus. Note que o número das bem-aventuranças é 8 e não 10. 10 é o número dos dedos, está ligado ao fazer. E 8 está ligado com o 8º dia da criação, o dia que não tem no calendário, o dia sem o caso, é o dia da ressurreição, o dia da vida em plenitude. Se você pegar o texto original e contar quantas palavras existem no texto original, você vai constatar que existem 72 palavras. E tem até frases que são redundantes e desnecessárias. O que seria isto? Por que Mateus colocou 72 palavras? A razão está para que isso vai lembrar os 72 povos pagãos, segundo a crença antiga. E de modo que é uma maneira de dizer que as bem-aventuranças têm também uma grande diferença com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados para o povo de Israel, e as bem-aventuranças têm um sentido universal, é dada para toda a humanidade. Não vou comentar todas as bem-aventuranças, mas somente a primeira. Se você entender a primeira, fica fácil entender as outras. A primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é um sentimento ligado à beatitude, é ligado a Deus, ligado ao paraíso. Mas aqui está dizendo bem-aventurado dos pobres. Pobre é uma pessoa miserável, sofredor, que não tem nada. Mas tem que notar que, na verdade, o texto original, ele está dizendo que é bem-aventurado não o pobre, mas aquele que pertence
ao reino dos céus. E é pobre em espírito. Será que esse pobre tem o sentido literal daquela pessoa que não tem recurso financeiro nenhum, recurso material nenhum, ou tem algum outro significado porque ele associa ao espírito? Acredito que deve ter o duplo sentido. Evoca também a pessoa que tem poucas coisas, mas principalmente as pessoas, porque é pobre, não pobre de espírito, mas pobre em espírito, quer dizer, aquele que se preenche da graça de Deus. Convém aqui recordar aquela fábula zen do intelectual que buscou então o mestre para lhe ensinar a arte da meditação. Chegando lá, o mestre pegou a sua xícara e começou a colocar chá até transbordá-la. Depois, o intelectual disse para o mestre: mestre, não está vendo que está transbordando? O senhor continua colocando chá? Daí o mestre disse para ele: olha, se você não se esvaziar, vai ser impossível que eu possa contribuir com algum ensinamento para você. Então, na verdade, esse pobre em espírito está ligado a isso, a kenosis, ao esvaziamento. As outras bem-aventuranças seguem o mesmo esquema. Eu só apenas vou acentuar que é sempre a segunda parte que está ligada à bem-aventurança, pois a primeira parte é negativa. Amém.